Bom, vamos orar mais uma vez, nesse momento que nós abrimos a palavra do Senhor, para nós ouvirmos tão somente a voz dEle, e é com temor e tremor que nós fazemos isso. Então feche seus olhos, prepare o seu coração nesse momento, para que Deus fale especialmente com você. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui porque Deus trouxe você. A gente não acredita em acaso, a gente acredita na providência. Você está aqui hoje pela providência do Senhor, porque Ele sabia que você precisava ouvir essa mensagem. Deus, mais uma vez nós abrimos a Tua palavra com temor e tremor, porque a Tua palavra é poderosa, ela age, ela transforma, ela consola, ela conforta, ela confronta, é espada de dois gumes, é fogo que consome, é martelo que esmiuça a penha, ela é viva, ela é eficaz. Então que essa palavra ganhe vida dentro de nós nesse momento. Fala, Deus, mas fala poderosamente, que nós não saiamos daqui com mais informação a respeito do Senhor, mas que nós saiamos daqui, como já foi dito, transformados, melhores, impactados pela Tua palavra. Ajuda-nos, porque nós somos falhos e fracos. Quem convence, quem ilumina, quem fala, quem abre o coração é o Espírito Santo do Senhor. Então que o Teu Espírito desvende os nossos olhos para contemplarmos a preciosidade e as maravilhas da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos numa série de exposições bíblicas sobre essa carta do apóstolo Paulo. E eu estou chamando essa série de Raízes. Raízes. Porque tudo que a igreja precisa saber está nessa carta aqui. É um resumo de tudo que nós, como igreja, precisamos saber. Então é uma carta preciosíssima para o nosso crescimento espiritual. E raízes, porque esse tem sido o nosso foco no momento atual. Eu tenho dito que a Igreja Joy precisa se concentrar na profundidade das suas raízes, na saúde das suas raízes e confiar a Deus a extensão, a abrangência e o alcance dos seus ramos. Então a nossa preocupação não é no crescimento, isso cabe a Deus. E se Ele fizer crescer, que a glória seja dEle. A nossa tarefa é aprofundar as nossas raízes no fundamento inabalável da palavra de Deus, e o crescimento virá como consequência e será um crescimento sadio e inabalável. Porque tudo que cresce sem fundamento e sem raiz, na primeira tempestade, intempere, desaba e cai. Hoje nós vamos olhar para o primeiro capítulo ainda, a partir do versículo 15, onde nós lemos a primeira oração que o apóstolo Paulo faz pelos Efésios. O versículo 15 começa dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Vamos parar aí. Por que Paulo está citando essas duas coisas? Porque era um perigo morar na cidade de Éfeso e ser cristão. Porque a cidade de Éfeso, nós conversamos na semana passada, era uma cidade pagã, era uma cidade idólatra. Uma cidade plural, mas uma cidade intolerante a qualquer pessoa
que advogasse uma verdade absoluta. Então, era uma sociedade altamente pagã que lidava com a pluralidade de religiões, desde que você não afirmasse que a sua religião é a certa. Muito parecido, ok? A cidade de Éfeso, do século I, é altamente similar ao mundo contemporâneo no qual nós estamos. Então, você pode servir ao seu Deus, desde que você sirva no cantinho da sua casa e não defenda uma fé pública. Mas os efésios não tinham medo de viver a fé deles publicamente. E a fé dos efésios estava ali se capilarizando por aquela cidade, por aquela região, de tal modo que Paulo ouviu falar a respeito da fé daquela igreja. Além disso, a igreja de Éfeso era uma igreja bem misturada. Era assim, do ponto de vista sociológico, era uma bomba relógio, porque ela era composta por judeus e não judeus, judeus e gentios, judeus e pagãos. Judeus se converteram, pagãos se converteram, e esses dois povos que se odiavam estavam agora numa mesma família, numa mesma igreja. Podia ser uma catástrofe. Mas, quando Jesus faz parte de uma determinada comunidade, de uma determinada igreja, todos os muros de separação são demolidos. E as pessoas aprendem a se amar a despeito das suas diferenças. É o que nós lemos na carta. E assim, o amor daquela igreja, o amor daqueles irmãos diferentes, uns pelos outros, trouxe uma alegria transbordante ao coração do apóstolo Paulo. E eu digo para vocês que não há nada que entristeça mais o coração de um líder, de um pastor, do que ver uma comunidade cristã cheia de muros de separação, cheia de barreiras, e não existe alegria maior para o coração de um pastor e para o coração, tenho certeza, que de Deus, do que ver uma comunidade onde os muros de separação foram todos demolidos e no lugar pontes foram criadas para a honra e glória do nome dele. Agora, eu acredito que essas duas coisas estão bem concatenadas e relacionadas, muito bem costuradas: fé em Jesus e amor para com todos os santos. Porque uma coisa depende da outra. Se eu tenho fé em Jesus, consequentemente eu vou ter amor pelas pessoas. Não tem como separar essas duas coisas. E nós não deveríamos separar. Elas caminham juntas. Por exemplo, não adianta ter uma fé inabalável em Jesus e não amar as pessoas. Porque de acordo com o mesmo apóstolo Paulo, em outra carta, eu posso conhecer todas as ciências, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Por isso que essas duas coisas caminham juntas. Aí ele segue dizendo assim no versículo 16, acompanhe comigo: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele olha a fé da igreja, ele olha o amor da igreja, e ele agradece não aos efésios. Ele não está agradecendo aos efésios, ele está agradecendo a Deus pela vida dos efésios, por uma razão muito simples: aquilo que há de mal em mim pertence a mim, e aquilo que há de bom em mim pertence ao Senhor. O que Paulo está dizendo é que a fé da igreja em Jesus e o amor da igreja uns pelos outros eram consequência da ação de Deus na vida daquela comunidade, porque a fonte de todo bem e a raiz de todo bem é o Senhor. Já disse certa feita Santo Agostinho: qualquer bem em mim é devido a ti, Senhor, enquanto todo mal é culpa minha. É bem isso, é o que Paulo está dizendo. Eu agradeço a Deus pela fé de vocês, pelo amor de vocês, porque eu sei que é Deus a fonte de tudo que é de bom nessa comunidade. Mas essa oração traz tantas outras lições. Só nesse versículo 16, a gente poderia fazer uma série só nesse versículo. As cartas de Paulo estão cheias de oração, cheias. E especialmente a carta aos Efésios, ela é quase 50% de doutrina e 50% de oração. Ou Paulo ora ou Paulo pede oração. Eu acho isso maravilhoso, porque assim,
A teologia de Paulo colocava de joelhos diante de Deus. A doutrina de Paulo estimulava a oração e a adoração. Paulo ensina e louva a Deus. Paulo ensina e bendiz a Deus. Paulo ensina e ora a Deus. Paulo ensina e clama a Deus. É isso que o conhecimento da teologia, da doutrina, da Bíblia deveria produzir no nosso coração também. Os sermões que nós ouvimos, os grupos pequenos nos quais nós participamos, os encontros de jovens e adolescentes, de mulheres, de homens, todos os ambientes onde nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus e aprofundamos a nossa fé, todos esses lugares deveriam nos estimular a nos humilhar diante de Deus, a nos colocar de joelhos na presença do Senhor. Porque teologia e doutrina, pregação, estudo, devocional que não geram em nós vida com Deus de nada valem. Pior, todo acúmulo de informação bíblica, teológica, doutrinária, se não for acompanhada de devoção a Deus, de adoração a Deus, de amor por Deus, de paixão por Deus, só nos torna mais responsáveis diante do Senhor, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Olha, eu me surpreendo com essa parte da oração de Paulo, ele dando graças a Deus, porque Paulo foi um homem privilegiado. Ele foi um homem, assim, Paulo tinha o que poucos tinham na época dele, dupla cidadania. Hoje muitos aqui têm. Naquela época era maravilhoso, ele era judeu, era romano. Ele foi educado aos pés de um grande mestre judeu chamado Gamaliel, camarada famoso, bom, um dos melhores em teologia judaica do tempo de Paulo. Ele aprendeu aos pés desse homem. Paulo era influente, proeminente, conhecido, renomado. Muito provavelmente também o apóstolo Paulo era membro do Sinédrio dos judeus, que era uma espécie de Suprema Corte, de STF da sociedade judaica. Esse era o Paulo. Mas aí o Paulo teve encontro com Jesus, ou melhor, Jesus teve encontro com o então Saulo, e tudo mudou na vida dele. Ele disse que a partir desse momento do encontro com Jesus, ele passou a considerar todos os diplomas dele, todos os títulos dele, as cidadanias dele, como perda, como refúgio, como esterco, por amor a Cristo Jesus. A vida dele virou do avesso. Paulo não teve um dia de sossego a partir do momento que ele teve encontro com Jesus. Foi sofrimento atrás de sofrimento, luta atrás de luta, dor atrás de dor. Aí eu fico pensando agora, esse homem está numa prisão domiciliar em Roma, ele está preso por amar a Jesus, e na boca dele o que nós encontramos? Gratidão. Gratidão. Assim, ele tinha tudo para reclamar, era um prato cheio. Deus, olha o que eu tinha, a partir do momento que eu comecei a segui-lo, eu perdi tudo, e agora eu estou numa prisão. Esse é o retorno que o Senhor me dá, essa é a troca. Eu estou dedicando a minha vida por amor ao Senhor, e parece que tudo dá errado. Ele tinha tudo para reclamar, mas Paulo não reclamou de Deus. Paulo agradeceu a Deus. Paulo substituiu a murmuração pela gratidão. A gente pode reclamar de qualquer coisa, e a gente reclama muito, para falar a verdade. A gente nunca está satisfeito com o que tem. E os nossos momentos de gratidão, eles são muito rápidos. Porque à medida que você quer uma coisa e recebe, você agradece, você já está querendo uma outra coisa. E essa insaciabilidade da nossa alma vai matando a semente da gratidão no nosso coração. E o problema é que, à medida que nós reclamamos muito e murmuramos muito, nós vamos sendo tomados pela amargura, e a amargura é um péssimo lugar para nós vivermos, péssimo. Porque a amargura zumbifica você se torna um zumbi existencial. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa amarga, ela existe.
Mas a amargura tira de você o brilho dos seus olhos, a satisfação do seu coração, o contentamento da sua alma e a sua alegria de viver. Então assim, essa é sempre uma escolha que nós podemos fazer. A gente pode reclamar ou agradecer. A gente pode ser dominado pela amargura ou ser tomado pela gratidão. A gratidão é sempre uma escolha do coração. Nós treinamos o nosso coração para ser um coração agradecido, porque naturalmente nós não somos. O que eu acho bonito também dessa oração é que assim, Paulo está preso e eu imagino, meu Deus, assim, a mente de Paulo nesse momento, porque dificilmente a gente vê um personagem bíblico tão ativo, tão operoso, tão itinerante, tão ousado, tão em movimento quanto Paulo. E agora ele está parado, e alguns dizem que é amarrado a um soldado romano, nessa prisão domiciliar. Fica imaginando a mente dele não podendo fazer mais nada. Ele consegue escrever a carta e ele pode orar. E é o que ele faz. Ele usa esse momento em que ele não pode fazer muito daquilo que ele fazia, muito daquilo que ele gostaria, e ele dedica um tempo para a oração. E às vezes Deus faz a gente parar, a fim de que a gente ore. Às vezes Deus coloca a gente numa cama, para a gente olhar mais para cima e falar mais com Ele. Existem alguns freios na minha vida que já foram puxados por Deus, porque eu acabei me esquecendo da melhor parte, que não é trabalhar para Jesus, mas ter comunhão com Jesus. Porque tem gente que trabalha para Jesus, mas não tem comunhão com Jesus. Judas trabalhou muito com Jesus e por Jesus, mas não tinha intimidade com Jesus. É bom trabalhar para Jesus, como Marta fez, mas é muito melhor se quedar aos pés de Jesus em devoção, como Maria. Talvez você não possa fazer muito hoje, mas uma coisa você pode: orar. Orar. Você pode orar. Eu lembro que eu acompanhei por muito tempo um membro da igreja lá em Campinas que se tornou um amigo pessoal. De vez em quando a esposa dele acompanha os nossos encontros e cultos. Claudião, ele tinha uma doença chamada ELA, não sei quem conhece. E ele se comunicava comigo com um piscar dos olhos. Acabou falecendo o ano passado. E uma coisa que eu dizia para o Cláudio era isso. Falava: Cláudio, eu sei que você não pode fazer muita coisa, mas você pode orar. Não deixe de orar pela minha vida. Ore por mim, por favor. Muitas vezes. E orar não é pouco não, orar é muito. A gente acha que é só orar, não é só orar. Orar já é muito, porque a oração faz mover as mãos que movem o universo. E Deus, às vezes, está esperando você falar com Ele, para que Ele se mova na sua história. Ele age apesar de você, mas Ele condicionou alguns movimentos dele na sua família, na sua vida financeira, profissional, conjugal, familiar, a sua vida de oração. Então, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouca resposta, muita oração, muita resposta. Eu lembro de uma frase do John Bunyan, que foi quem escreveu O Peregrino, um dos livros mais vendidos no mundo. Ele dizia assim: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Foi o que Paulo fez. Orou incessantemente. O que eu acho bonito desse tempo de oração de Paulo, incessante, é que ele não orava perseverantemente por ele. Eu insisto em algumas orações por mim, mas Paulo não. Paulo orava pelos outros. Que assim,
Paulo demonstrava amor pelo próximo até na sua agenda de oração. Impressionante. A nossa luta contra essa vida autocentrada, avarenta, egoísta, individualista, passa necessariamente por uma agenda de oração, onde as pessoas estejam incluídas. É aí que começa a nossa batalha contra o nosso individualismo, é na oração. Não é por menos que quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele usou pronomes possessivos da primeira pessoa do plural. Nosso pão, nossas dívidas, nossos devedores. Livra-nos do mal. Nós. Então assim, ore por você, mas ore pelas pessoas também. Isso vai fazer um bem imenso ao seu coração. Ame as pessoas em oração. A gente fala muito de Paulo como talvez o maior missionário da igreja cristã, que a igreja cristã já teve. Mas a gente fala pouco do apóstolo Paulo como pastor Paulo. Paulo foi um pastor também. Um pastor que amava a igreja e que demonstrava o amor dele pela igreja nos seus momentos a sós com Deus. E essa é a parte do ministério pastoral de Paulo que ninguém enxerga, ninguém vê. Então assim, a igreja estava constantemente nos pensamentos de Paulo, na vida de Paulo, nas lembranças de Paulo e nas orações de Paulo. Eu acho isso lindo, isso serve para mim como pastor e para os líderes aqui. Eu ouvi certa vez de um pastor amigo a seguinte frase: Juliano, eu nunca perdi uma noite de sono por causa da igreja. Isso pode ser uma grande virtude de um homem cheio de fé, que entende que a igreja não é dele, é de Jesus. Quem morreu pela igreja foi Jesus, não ele. Quem é o Messias da igreja? Jesus, não ele. Então a gente não precisa se preocupar e perder noites de sono porque a igreja está firmada em Cristo e não em mim. Mas pode ser um perigo muito grande, porque eu vejo em Paulo uma prática pastoral, uma pastoralidade muito diferente disso. Por exemplo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 28 a 29, ele diz assim, além disso, ele cita todos os sofrimentos dele, tudo que aconteceu com ele, terrível, esse capítulo, terrível, tudo que aconteceu com ele. Aí ele diz, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Eu creio que Paulo, melhor do que eu, do que todos nós, sabia que Jesus era o fundamento da igreja, mas eu acredito também que o apóstolo Paulo perdeu noites de sono, passou noites em claro, por conta de uma santa preocupação com o bem-estar da igreja. E essa é uma lição para nós, que nós tenhamos uma santa preocupação com a igreja, que nós possamos amar a igreja de verdade. O pastor Paulo amava a igreja de Éfeso, e eu creio de todo o meu coração que o amor de Paulo pela igreja era resultado do amor de Deus pela igreja. Por isso que Paulo amava a igreja do jeito que ele amava. Se não vejamos, lá no livro de Atos, no capítulo 20, o pastor Paulo está na igreja de Éfeso se despedindo dessa igreja. Paulo seria enviado para Jerusalém, ele seria preso lá e depois encaminhado para Roma. Mas nessa linda despedida, olha o que acontece e olha o que ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha que coisa linda. A igreja não deve ser amada exclusivamente pelo que ela faz. Nós também amamos a igreja pelo que ela faz, pelo que ela tem, pelas suas estruturas e ministérios. Mas eu digo para vocês, nós não podemos amar a igreja simplesmente pelo que ela faz, porque basta a igreja parar de fazer o que ela faz e que nós amamos, que nós também vamos parar de amar a igreja. Nós não amamos a igreja pelo que ela faz. Não é esse o valor da igreja. Nós amamos a igreja e a igreja é valiosa
porque Deus a ama. E Deus comprou a igreja com o sangue precioso de Jesus Cristo. E se Deus ama a igreja desse jeito, eu e você também temos que amá-la do jeito que ela é. Agora, o que eu acho bonito dessa relação é que Paulo amava a igreja de Éfeso e a igreja de Éfeso amava o pastor Paulo. Uma relação linda. No mesmo capítulo 20, no versículo 37, a Bíblia diz que na despedida houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Olha que relação bonita. Num mundo de igrejas feridas por pastores e pastores feridos por igrejas, eu olho para essa relação entre o pastor Paulo e a igreja de Éfeso e eu renovo a minha esperança de que é possível fazer parte de uma igreja assim, onde essa relação entre pastor e ovelha é uma relação saudável, abençoada, sincera, profunda e gloriosa. Agora, por que Paulo orou em favor da igreja? Versículo 17, acompanhe comigo. Diz o texto: eu peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. O que é ter espírito de sabedoria e revelação? É ter discernimento espiritual. É você saber como andar e com quem andar. É saber o que falar, como falar e quando falar. É saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Isso é maturidade espiritual, isso é discernimento, isso é sabedoria e revelação. É tomar decisões do jeito que Deus quer. Mas qual é o meio para se obter maturidade cristã e discernimento espiritual? Qual é o caminho para isso? Como que nós obtemos esse discernimento e essa maturidade? Como que nós crescemos nisso? Como que nós aprendemos a enxergar a vida e fazer análises e fazer opções na nossa caminhada do jeito que Deus quer? Está aqui. Por meio do pleno conhecimento dele, de Jesus. Nós, portanto, já temos o caminho do discernimento. Está aqui. Nós não precisamos ficar correndo atrás de profetas e profetisas que nos apontem um caminho para onde nós temos que seguir ou temos que escolher. Nós já temos a palavra de Deus, nós já temos o Espírito Santo de Deus, nós já temos Jesus. O que nós precisamos não é mais de profetas e profetisas, de oráculos espirituais, dizendo para nós o que nós devemos fazer e como nós devemos decidir. Nós temos a Cristo, Ele é a nossa bússola quando nós estamos perdidos. Ele é o farol quando nós estamos no escuro. Nós precisamos conhecer mais sobre Jesus, para que tomemos decisões melhores a respeito do nosso casamento, da nossa sexualidade, da criação dos nossos filhos, das nossas relações de trabalho, na nossa vida comunitária. Nós precisamos conhecer mais de Jesus e não apenas conhecê-lo intelectualmente, porque conhecimento na cultura hebraica é relacionamento. Eu preciso conversar mais com Ele, eu preciso andar mais com Ele, eu preciso ter mais tempo a sós com Ele, eu preciso obedecê-lo mais, eu preciso caminhar com Jesus, e à medida que eu conheço de Jesus e caminho com Jesus, eu consigo ser mais como Jesus e ter a mente de Cristo Jesus. Bem, você pode falar assim: mas eu já tenho muito tempo de igreja. Tenho 10 anos, 15 anos, 20, tem gente aqui com 30 anos, 40 anos de igreja. Conhecer mais de Jesus. Eu ouço o pastor falando de Jesus todo sábado. Já estou até meio cansado, porque eu sei que no final da pregação ele vai falar de Jesus. Eu falo: se a gente está numa igreja cristã, com cristãos, e a gente está cansado de ouvir falar de Jesus, então alguma coisa está errada na nossa espiritualidade. A gente devia dar um glória a Deus a cada momento que nós pronunciarmos o nome daquele que tem o nome sobre todo nome. Essa é a lógica, mas enfim, isso é uma outra conversa. Paulo, ele está falando com uma igreja que foi plantada por ele, com uma igreja que foi doutrinada por ele. Paulo passou anos com essa igreja. Paulo está falando com cristãos que foram eleitos, predestinados, redimidos, adotados, selados, todas aquelas bênçãos que nós ouvimos na semana passada. É com uma igreja visivelmente madura, muito bem
plantada, muito bem doutrinada, profunda teologicamente, mas ele está dizendo, vocês precisam conhecer mais Jesus. Por quê? Porque não importa há quanto tempo você é cristão, sempre há algo para você aprender sobre Jesus e com Jesus. Se você está com a Bíblia aí, ou acompanhe comigo aqui, versículos 18 e 19, Paulo diz assim: eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança a qual ele o chamou, que são as riquezas da gloriosa herança, termo que ele usa, dele, concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Olha, existem momentos na nossa vida que é muito complicado enxergar com os nossos olhos físicos a ação de Deus na nossa história. Eu sei que é difícil, você não enxerga com esses olhos alguns movimentos de Deus, o que Deus está fazendo, como que Deus está pegando situações adversas na minha vida, como o Tiago falou no começo, e fazendo-as cooperar para o meu bem. Eu não enxergo. É nesses momentos de dificuldade de você enxergar Deus na sua vida, na sua casa, do seu lado, que você precisa orar também para que Deus ilumine os olhos do seu coração, ou seja, para que você consiga enxergar a realidade com os olhos da fé, uma realidade que você não consegue ver com esses olhos, mas você consegue contemplar com os olhos do coração que Deus abre para você. Agora, o que nós precisamos enxergar? Primeiro, a esperança. Isso é importante para nós, porque existem algumas situações que nos colocam no meio de um deserto, e nesse deserto você perdeu a esperança, você perdeu a expectativa de que coisas na sua vida vão mudar. Você entregou os pontos, você desistiu. E aí nesse momento é que você precisa ter os olhos do seu coração iluminados para você enxergar novamente essa esperança que o apóstolo Paulo chama de as riquezas da gloriosa herança que Deus concedeu para você. Falamos sobre isso na semana passada. Primeiro, que a nossa herança é Cristo, mas Deus tem algo mais reservado para mim e para você do lado de lá da história. Ele tem. O que você tem hoje, com a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, é o penhor da herança, é a garantia dessa herança, é a certeza de que um dia você terá herança. Você e eu estamos apenas em trânsito, nós estamos em peregrinação. Eu e você ainda não estamos na nossa casa definitiva, no nosso lar final. Embora às vezes nós queiramos olhar para esse mundo, para essa realidade, fazer dela o nosso lar, o nosso destino final, não é aqui. Um dia você vai cruzar a linha que divide a história e a eternidade, e nesse momento Deus vai entregar para você a herança gloriosa que Ele já concedeu para você. Eu não sei, repito, o que é essa herança? A Bíblia diz, as riquezas da gloriosa herança, mas o que eu sei é que quando eu e você estivermos diante dessa herança, nós não teremos mais motivos para chorar, e as nossas lágrimas serão enxugadas definitivamente. Diga para Deus, Deus, abre os meus olhos, quando eu chegar a essa triste conclusão de que não há mais saída, não há mais o que fazer, eu perdi as minhas expectativas e as minhas esperanças, abre os olhos do meu coração, para que eu contemple as riquezas da gloriosa herança que o Senhor já me deu, e que eu me mova na direção delas, em nome de Jesus. E ele diz mais, ele diz, nós precisamos enxergar também o poder de Deus, porque nesses desertos da vida, a primeira coisa que vai embora é o nosso vigor, a nossa energia, o nosso falso senso de que nós temos poder.
Você se sente impotente. Você já se sentiu assim, impotente? Não há mais nada que eu possa fazer. Eu estou entregue e completamente derrotado. Eu joguei a toalha. Não há força em mim, não há energia em mim. Então é nesse momento que você precisa orar e dizer: Deus, os meus olhos físicos não veem mais força em mim. Deus, os meus olhos físicos não conseguem contemplar o Senhor perto de mim, capaz de reverter a minha sorte. Mas, Pai, por favor, abre os olhos do meu coração, ilumina os olhos do meu coração, para que eu nunca perca a fé. Não no meu poder, porque no meu poder eu já perdi a fé. Mas que eu não perca a fé no teu poder, porque esse poder, a Bíblia diz, veja, a incomparável grandeza do seu poder. O diabo tem poder? Tem. A tentação tem poder? Tem. Os seres humanos têm poder? Tem. Os governos desse mundo têm poder? Tem. O pecado em nós tem poder? Tem. Mas nada se compara ao poder de Deus, porque nada, absolutamente nada, é demasiadamente difícil para Ele, porque agindo o Senhor, quem pode impedir? Então, fale com Deus: Deus, ilumina os olhos do meu coração, para que eu resgate a minha confiança de que eu sou fraco, mas eu estou nas mãos de um Deus que é todo-poderoso, sobre terra e sobre céu. E olha a dimensão desse poder, olha a dimensão desse poder. Ele diz, Deus exerceu, versículo 20 em diante, esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e assentando à sua direita nas regiões celestiais, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, aqui está repetido, e o pôs acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então esse poder de Deus, foi o poder que levantou Jesus dentre os mortos, e pôs Jesus sobre todas as coisas, e deu a Jesus toda a autoridade na terra e no céu, sobre o mundo visível e invisível, sobre o mundo material e imaterial, sobre o mundo físico e espiritual. Ou seja, aquilo que você acha que é maior do que você, e tem muitas coisas que eu olho e que são maiores do que eu mesmo, maiores do que a minha força, estão debaixo dos pés de Jesus. Tudo que ameaça você está debaixo dos pés de Jesus. Tudo que causa medo em você está debaixo dos pés de Jesus. Tudo que ocupa a sua mente nesse momento, tudo que inquieta o seu coração nessa hora, absolutamente tudo está debaixo dos pés de Jesus, porque Ele tem todo o poder. E é essa convicção que traz para mim força para lutar contra toda angústia, contra todo medo e contra toda a ansiedade. O que me gera medo, o que me causa pavor, o que me traz dúvidas, o que rouba a minha paz, o que prejudica o meu sono, tudo aquilo que me cerca, os meus obstáculos, não importam os meus gigantes, quais sejam, todos eles estão debaixo dos pés de Jesus Cristo, porque Ele tem todo o poder. E o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que o tirou da sepultura e o entronizou como líder supremo desse universo, está disponível para mim e para você. É isso que Paulo está dizendo. O poder, esse poder incomparável de Deus, esse poder que tirou Jesus da sepultura, esse poder que o colocou acima de todas as coisas, esse poder que estabeleceu tudo debaixo dos pés de Jesus, esse poder está disponível para mim e para você. Esse é o ponto de Paulo aqui. Alguns de vocês precisam ser especialmente lembrados disso, porque estão enfrentando forças muito maiores que as suas. O poder de Deus está disponível para você hoje.
E esse não é um poder humano, não é um poder físico, não é um poder político, não é um poder econômico, é um poder espiritual, é poder para testemunhar de Jesus, é poder para matar o seu ego, é poder para você avançar apesar das suas dores, é poder para você amar sacrificialmente, é poder para você suportar a sua dor, é poder para você atravessar os desertos da sua vida sem desistir e sem esmorecer, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E eu encerro com um detalhe do texto, e eu volto para o versículo 19, eu convido o nosso grupo que vem à frente, o detalhe está aqui. Você está precisando do poder de Deus hoje para enfrentar algumas coisas, lutas espirituais, crises emocionais, problemas financeiros, problemas conjugais, e você está esgotado, você não aguenta mais lutar. Aí Deus olha para você e diz assim: o meu poder está acessível para você, você não precisa desistir, eu ajudo você, eu ajo por você, eu faço no seu lugar, o meu poder está aqui. Mas o detalhe do versículo 19 é muito importante, você pode ler comigo? A suprema grandeza. Para quem esse poder vai estar disponível hoje? Aqueles que creem. Pergunta que eu faço para você hoje, encerrando a nossa mensagem é: você crê? Porque a fé, nesse caso, é matéria-prima nas mãos de Deus, para Ele realizar o impossível, o improvável e o inimaginável em você, por você e através de você. Se você crê, você tem acesso a esse poder incomparável do Deus Todo-Poderoso. Se a minha vida, ó Deus, de poder, que eu nunca perca a visão do Teu ser. Se à noite ou dia, Tu és a minha luz, Tua presença, meus passos conduz. Sê minha fonte de todo saber, pois a verdade eu desejo aprender. Eu sou Teu filho, Pai Celestial. Em mim habita o Criador divinal. Sê meu escudo, por Ti eu vou lutar. Sê meu deleite, meu prazer sem par. És meu abrigo, meu protetor. Esconde-me em Ti, poderoso Senhor. Ouro não quero, nem louvores a mim. És minha herança, tesouro sem fim. Somente a Ti renderei o louvor, Rei majestoso, Supremo Senhor. Ó soberano do reino eternal, hei de chegar à vitória final. Ser o primeiro no meu coração, ser minha vida e a minha visão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.